Então agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses 4, de 10 a 20. O tema desta noite é este, que aí está: tempo e espaço para o afeto. Só acrescentar um ali, Fábio, para ficar. Tempo e espaço para o afeto. Vamos ler o texto. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado. Antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de você. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Tempo e espaço para o afeto. A Folha de São Paulo, de umas 2 semanas atrás, trazia a seguinte notícia: USP tem 4 suicídios em 2 meses. USP tem 4 suicídios de alunos em 2 meses. Isso criou um alvoroço, isso está levando a direção da universidade a perguntar o que está acontecendo, a tentar dar apoio aos alunos, enfim, a se fazer alguma coisa, porque isto é altamente preocupante. No corpo daquela notícia, foi entrevistado um psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, o psiquiatra Gil Alarcão, e num determinado momento ele diz o seguinte: esses ambientes, os ambientes universitários, exigem cumprimento de uma série de tarefas com pouco espaço para trocas afetivas e relacionamentos entre pares. São exigências em um tempo do relógio que não acompanha o tempo do ser humano. Ele diz mais adiante: a incidência entre jovens do ensino superior é um sintoma da vida contemporânea. As pessoas estão sem saber o que fazer de suas vidas. E muitas vezes, para algumas, ou podemos dizer para várias hoje, o que resta é dar um fim. Algum tempo atrás, estava conversando com um amigo lá daquela passagem que nós tivemos pelo Paraná. Ele é holandês
e ele contava que numa visita que ele e a esposa faziam lá na Holanda, familiares que ainda tem lá na Holanda, quando ele chegou em Amsterdã, havia uma greve dos condutores de trens da Holanda. E ele, não acostumado com aquilo, será que está acontecendo? Será que estão lutando aí por melhores salários? E aí ele foi descobrir que os condutores de trens estavam em greve porque já não aguentavam mais ver as pessoas se jogando na frente dos seus trens. Eles não tinham mais condições emocionais para conduzir aqueles trens, porque as pessoas estavam simplesmente se jogando na frente dos trens para dar um fim em suas vidas. Sintomas preocupantes da sociedade contemporânea. E quando nós lemos um texto desse, a gente pode ter um contraponto ao que acontece no mundo de hoje, a esta atitude tão radical, né, de uma pessoa, de um ser humano, dar cabo da sua vida. Desespero total. Enfim, quanta luta interior, dramas imensos, enfim, que levam a pessoa a uma atitude dessa. E eu digo então que esse texto pode ser, de fato, um contraponto, porque a igreja de Cristo precisa, e ela tem potencial, ela tem condição para isso, para ser esse contraponto na sociedade, nesse mundo que aí está, desesperado, aflito. E a igreja, então, mais do que nunca, se torna relevante para ser uma comunidade, um lugar onde haja espaço, onde haja tempo e espaço para o afeto. Porque veja só, né, a palavra daquele psiquiatra dizendo que os espaços universitários possibilitam muito pouco a troca de afeto. Um dos grandes problemas para esse vazio, para essa solidão, para essa tristeza, para esse despropósito da vida, para esse desespero, é a falta de afeto, de relacionamentos afetuosos, afetivos. E realmente, naquela entrevista, naquela notícia, uma aluna dizia: a gente não tem com quem conversar, a gente não tem com quem abrir o coração. A gente precisa ser cuidado. A gente precisa de cuidadores. E a igreja precisa dar um testemunho, precisa ser um exemplo para a sociedade nesta questão tão importante, tão necessária e tão fundamental para a preservação da vida. É preservação da vida. E aqui nós encontramos 3 afirmações de Paulo, 3 afirmações pessoais de Paulo, que são sempre acompanhadas por uma questão comunitária. É a experiência pessoal, mas é o apoio comunitário. É a questão da comunidade. E as duas coisas caminham lado a lado, par e passo. Nossa experiência pessoal, nossa experiência da nossa espiritualidade, a espiritualidade cristã, ela é individual, sim. Você com Deus, nas suas orações, nas suas meditações, nas suas reflexões, nas suas ações, mas é também essa vida cristã, é uma experiência comunitária, coletiva. É, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, saindo de casa num domingo à noite, frio, e vindo para a igreja para louvar, adorar a Deus, mas para nos encontrarmos também. Para nos cumprimentarmos, para nos abraçarmos, para dizer para o outro: como é que você está? Está tudo bem? De verdade. A primeira afirmação que Paulo faz é esta:
Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na fartura e na escassez. Nos momentos felizes e nos momentos extremamente difíceis. Aprendi a me contentar com a vida. Saber que a vida realmente é algo importante, é algo que vale a pena ser vivido. Ele aprendeu, ele confessa isso. Ele declara isso, aprendi. Só que esse aprendizado não se deu sozinho. Só que esse aprendizado foi apoiado por aquela igreja, por aquelas pessoas. A igreja de Filipos. Uma igreja carinhosa, uma igreja afetuosa, uma comunidade cheia de afeto. Quando Paulo diz, fiquei muito alegre, versículo 10, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Renasceu o cuidado, o afeto que vocês têm por mim. A experiência de uma comunidade em relação a uma pessoa. O afeto, o cuidado. Que Paulo não aprendeu, então, a viver a vida sozinho, a celebrar a vida, a estar satisfeito com a vida sozinho. Ele aprendeu porque havia esse apoio da igreja, apoio da comunidade. Vocês renovaram o seu cuidado em relação a mim. Que igreja extraordinária. Que cristãos maravilhosos, afetuosos, cuidadores. A segunda afirmação que Paulo faz, pessoal, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Tudo posso o quê? Posso enfrentar todas as circunstâncias da vida, porque Deus me fortalece, porque Deus tem sido a base da minha vida, o grande apoio da minha vida. Porque Deus tem me dado essa força, essa disposição, essa possibilidade de viver, eu posso enfrentar qualquer circunstância e qualquer situação sem afundar, sem submergir. Tudo posso. Posso enfrentar a vida. Todos os momentos. Porque Deus tem me fortalecido. Mas ele diz, no entanto, versículo 14, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Olha só. Tudo posso. Um testemunho pessoal. Mas por trás dessa possibilidade de Paulo enfrentar, especialmente as aflições, havia novamente a igreja de Filipos. Aqueles irmãos e irmãs que se associaram com ele nas suas aflições, que novamente mostraram afeto, carinho, cuidado para com o apóstolo Paulo. A experiência individual de um lado e a experiência comunitária de outro lado. Coisa bonita. A gente poder perceber que há uma comunidade, um grupo de pessoas que se associa a alguém nas suas aflições. Essa pessoa não estará sozinha para enfrentar as suas aflições. O mundo precisa disso. O mundo precisa desse afeto, desse carinho, desse cuidado de uns pelos outros. E a igreja precisa ser esse exemplo para a sociedade e para o mundo que aí está. A terceira afirmação de Paulo está aqui no versículo 19. Ele diz, e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. E o meu Deus, uma questão pessoal, um Deus que Paulo conhecia muito bem, tinha uma relação pessoal com ele.
Mas não era apenas o Deus de Paulo, porque no versículo 20, então ele diz: a nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. É o nosso Deus. É o Deus da comunidade. É o Deus da igreja que leva essa igreja, essa comunidade a ser solidária, afetuosa, carinhosa e cuidadora. Nesse mundo que aí está. A igreja, então, precisa ser o protótipo do lugar onde há tempo e espaço para o afeto, para o cuidado. Se a gente não tiver isso como característica da nossa igreja, nós podemos ser qualquer outra coisa. Associação de amigos, clube presbiteriano, centro de aprendizado das verdades cristãs, associação das pessoas que acreditam em Deus, seja lá o que for. Mas igreja, do ponto de vista do Novo Testamento, do projeto de Deus, a gente não será. Seremos igreja se formos uma comunidade onde há espaço, onde há tempo e espaço para o afeto, para cuidarmos uns dos outros, para nos importarmos uns com os outros. A igreja às vezes se parece com um cinema ou um teatro, onde as pessoas vão para assistir um filme ou uma peça, sentam-se naquele auditório, umas do lado das outras, e se é um drama, as pessoas se emocionam, choram em conjunto. Se é uma comédia, as pessoas riem, se divertem. Mas terminou o filme, terminou o espetáculo, cada um vai para a sua casa cuidar da sua vida, ninguém conhece ninguém, ninguém se importa com ninguém. A igreja não é um cinema, a igreja não é um teatro. Nós não vimos para esse culto para nos abençoarmos individualmente, para cantarmos os cânticos gostosos, para ouvirmos os hinos do coral, para fazermos as orações, para ouvirmos a mensagem só para nós, individualmente, pensando só em nós, então. E depois termina o culto, às vezes a gente se emociona, às vezes a gente se diverte com alguma coisa também, mas termina o culto, a gente vai embora para casa cuidar da nossa vida porque nós não temos nada a ver com ninguém. Isso não é igreja. Isso pode ser um cinema. Isso pode ser um teatro. Pior que o cinema, pior que o teatro, a participação é mais cara porque a gente fala do dízimo. Igreja é um lugar onde se realiza o afeto, onde há tempo e espaço para o afeto. Isso tem que começar na nossa casa. Na nossa casa. Existe tempo e espaço para o afeto na sua casa? Longe de vocês toda a gritaria, escreve Paulo numa das suas cartas. Há famílias que se relacionam assim, na base da gritaria. E leva vantagem quem grita mais. Uma família que se diz cristã não pode se relacionar na base da gritaria, do berro. Muito menos da agressão, seja ela qual for. Mas uma família que se diz cristã também não pode ter um relacionamento frio, gelado, indiferente, distante. Lares caracterizados por essa frieza são lares muito tristes. Nos nossos lares, nas nossas casas, tem que haver tempo e espaço para o afeto, para o abraço, para o beijo, para o aconchego, para o cuidado mútuo.
E quando a gente vive isso na nossa casa, se torna muito mais fácil, muito mais natural. A gente vive isso também no âmbito da comunidade cristã. Nós não estamos simplesmente aqui para lutar pela verdade do Evangelho, a verdade porque somos defensores da verdade, mas o que vale uma verdade sem amor, sem afeto, sem carinho, sem cuidado do outro? Essa verdade pode até matar o outro. A Bíblia diz que a verdade tem que ser acompanhada com o amor, do amor. Então, gente, tempo e espaço para o afeto precisa existir na sua vida. Aqui mesmo, em Filipenses, para encerrar, Paulo vai escrever umas palavras lindas, Filipenses 2, de 1 a 4. Ele vai dizer, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, algum estímulo em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Profundo afeto possa existir no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, nas nossas casas e na nossa igreja. O mundo que aí está dizendo, eu não aprendi a lidar com as dificuldades, com as frustrações e com as tristezas da vida. Muita gente está dizendo isso. E chega a um desespero tal que não vê outra alternativa senão por um fim. O mundo que aí está, a sociedade que aí está, tem dito, nada posso, pois não encontro forças em nenhum lugar e em ninguém. Como eu não posso enfrentar a vida do jeito que está, não resta outra alternativa a não ser dar um fim. Outros estão dizendo, onde está Deus? Que Deus é esse que eu não vejo, que não aparece? Ele existe. E muita gente mergulhando no desespero. Então vem os cristãos, vem você, eu, nós, dizendo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir as necessidades de vocês. Que a gente possa fazer isso. Onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente vive. Amém? Amém.